Josué, carregando o manto de Moisés, estava diante do Jordão, suas águas rugindo à frente. Preparem tudo. Em 3 dias, atravessaremos. Ordenou, sua voz cheia de determinação. Os sacerdotes avançaram, carregando a arca da aliança. Quando tocaram a água, o rio parou, criando um caminho seco. Sigam! Gritou Josué. E o povo atravessou, seus corações cheios de admiração e esperança. O primeiro grande desafio surgia à frente. Jericó, com suas torres e muros em quebrar-se. Eu entreguei Jericó nas suas mãos. Disse o Senhor a Josué: cerquem a cidade com todos os seus guerreiros, uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, deem 7 voltas na cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. A tensão era palpável. Dia após dia, os israelitas marchavam em silêncio, seus passos ecoando contra os muros. Os habitantes de Jericó, observando de cima, rombavam e gritavam insultos. No 7º dia, ao som das trombetas, Josué gritou: gritem, porque o Senhor lhes deu a cidade. Os muros desabaram com estrondo ensurdecedor. Os israelitas, com gritos de vitória, tomaram a cidade, cumprindo o mandamento divino de não poupar nada vivo. Mas a conquista continuou, com batalhas ferozmente disputadas. Em Gibeão, uma coalizão de reis se levantou contra Israel. Josué, sem hesitação, liderou seus homens numa marcha noturna. A batalha foi intensa, e quando o dia parecia terminar, Josué ergueu sua voz para o céu. Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel, prolongando o dia, até que os israelitas superassem completamente seus inimigos. Nunca houve um dia como aquele. Registraram os anais, quando o Senhor atendeu à voz de um homem. A campanha militar continuou, cada vitória, enchendo os corações dos cananeus de terror. A cidade de Hazor, a mais forte dos reinos do norte, caiu numa batalha épica. Queimem a cidade, ordenou Josué, garantindo que Hazor nunca mais fosse uma ameaça. Finalmente, após anos de guerra, a terra teve descanso. Josué, idoso mas ainda determinado, reuniu o povo em Siquém. Escolham hoje a quem vocês irão servir, proclamou ele, sua voz ressoando com uma mistura de autoridade e paixão. Mas quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. O povo, lembrando-se dos milagres e da orientação divina, respondeu em uma só voz: serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Sob a liderança de Josué, os israelitas tomaram posse da terra prometida, com a provisão de Deus. Mas, com a morte de Josué, a terra prometida enfrentou uma nova realidade. Sem seu líder, Israel entrou em um ciclo constante, de altos e baixos espirituais. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O povo, esquecendo-se dos mandamentos de Deus, voltou-se para os ídolos das nações vizinhas. Em resposta, Deus levantou nações para oprimi-los. Clamemos ao Senhor, gritavam os israelitas em seu desespero. E Deus, misericordioso, enviou juízes para libertá-los. Em meio à anarquia e ao pecado, o clamor de Israel por um rei aumentava. Queremos ser como as outras nações, disseram ao profeta Samuel. Queremos um rei para nos governar e nos liderar na batalha. Israel clamava por um rei, e o escolhido foi Saul. Inicialmente, Saul liderou com coragem, mas o orgulho e a desobediência logo nublaram seu julgamento. Em uma ocasião, ele ofereceu sacrifícios que apenas Samuel deveria realizar. Você agiu tolamente, repreendeu Samuel. Seu reino não vai perdurar. O Senhor procurou um homem segundo seu coração. Esse homem era Davi, um jovem pastor de Belém. Quando o profeta Samuel o ungiu, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Enquanto isso, um espírito maligno atormentava Saul. Para acalmá-lo, trouxeram Davi, cuja música de harpa acalmava o rei. Davi rapidamente ganhou fama, especialmente após seu confronto com o gigante filisteu, Golias. Quem é este filisteu incircunciso, que desafia os exércitos do Deus vivo? Gritou Davi. Com uma funda e uma pedra, ele derrubou Golias, e com a espada do gigante, cortou-lhe a cabeça. Israel celebrou.
Mas o ciumento Saul via Davi como uma ameaça. Saul tentou matar Davi em várias ocasiões, mas Davi sempre escapava. Eventualmente, Saul caiu em batalha contra os filisteus. Ferido fatalmente, ele se jogou sobre sua própria espada. Davi, filho de Jessé, governará. Todos reconheceram. Davi, agora rei, uniu as tribos e conquistou Jerusalém, fazendo da cidade sua capital. Davi foi um rei corajoso e justo, mas não sem pecados. Em um momento de fraqueza, ele viu Batseba, a esposa de Urias. Tragam-na para mim, ordenou. Após um caso que resultou na morte de Urias, o profeta Natã confrontou Davi. Você é o homem. Quebrado, Davi clamou. Eu pequei contra o Senhor. Apesar de seu pecado, Deus renovou sua promessa a Davi. Sua casa e seu reino durarão para sempre. Davi governou por 40 anos. E em seu leito de morte, ele instruiu seu filho Salomão. Seja forte e seja um homem. Obedeça aos decretos do Senhor. Salomão, famoso por sua sabedoria, começou seu reinado pedindo um coração discernente. Portanto, dá ao teu servo um coração discernente. Para governar o teu povo, ele pediu a Deus, que lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra. Salomão construiu o templo em Jerusalém, um lugar de adoração majestosa. Mas em sua velhice, Salomão foi desviado por suas mais de 1000 esposas, para outros deuses. Seu coração não era perfeito diante do Senhor, seu Deus, e as consequências de sua idolatria marcaram o começo do fim, do reino unido e próspero. Salomão, o sábio rei de Israel, fechou os olhos pela última vez. Sua morte marcou o fim de uma era gloriosa, e a incerteza pairava sobre o reino. Seu filho Roboão subiu ao trono, mas o peso da coroa se mostrou muito pesado. Para ele suportar, a nação se dividiu imediatamente. 10 tribos se uniram, formando o Reino do Norte, conhecido como Israel, sob o governo de Jeroboão. Somente as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, estabelecendo o Reino do Sul, conhecido como Judá, com sua capital em Jerusalém. Mas Jeroboão, líder do Reino do Norte, temendo que seu povo pudesse retornar a Jerusalém para adorar, cometeu o impensável. Eu construirei 2 bezerros de ouro, declarou ele, um em Betel e o outro em Dan. Estes são os seus deuses, ó Israel, que o trouxeram da terra do Egito. A iniquidade de Jeroboão levou Israel à idolatria. Os profetas levantaram suas vozes em aviso, mas a nação mergulhou mais fundo na corrupção. Os reis do Reino do Norte seguiram este caminho. Todos eram ímpios e perversos. Nenhum buscou a Deus. Mas o pior foi Acabe. Durante o reinado de Acabe, a escuridão caiu sobre Israel. Jezabel, a esposa do rei, introduziu a adoração a Baal, o deus cananeu da prosperidade. Construam altares a Baal, ordenou Jezabel. Sua influência sobre Acabe, comandando o povo, atraídos por promessas de prosperidade, desviaram-se do Senhor. Nessa era de idolatria, Deus levantou Elias, um profeta de palavras fervorosas e fé inquebrantável. Vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem eu estou. Não haverá orvalho nem chuva nestes anos, exceto pela minha palavra, proclamou Elias diante do atônito Acabe. E assim foi, durante 3 anos. Os céus estavam fechados e a seca devastou a terra. O confronto decisivo entre Elias e os profetas de Baal aconteceu no Monte Carmelo. Reúna todo Israel e os profetas de Baal. Desafiou Elias a Acabe. O monte se encheu de expectativa. Os profetas de Baal clamaram ao seu Deus, da manhã até o meio-dia, cortando-se e dançando freneticamente. Quando chegou a vez de Elias, ele disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que fique conhecido hoje que tu és Deus em Israel. Fogo do céu desceu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e a água. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Exclamou o povo, caindo em reverente temor. Os profetas de Baal foram executados. E Elias orou por chuva. Nuvens se formaram, e uma tempestade imensa. Terminou a seca. No entanto, a ira de Jezabel logo se manifestou. Elias fugiu para o deserto, deprimido e desejando morrer. Senhor, basta, toma a minha vida. Mas um anjo do Senhor o fortaleceu. Levante-se e coma, disse ele.
A jornada é longa, mas Israel não ouviu a voz de Deus. A idolatria e a injustiça prevaleceram. A ira de Deus se manifestou como juízo. A Assíria, um império expansionista e cruel, avançou contra Israel. O Senhor enviou a Assíria como a vara de sua ira, proclamou o profeta Isaías. A sombra da invasão pairava sobre Israel, e o medo se espalhou como fogo selvagem. Deus nos abandonou, gritaram, lembrando as palavras ignoradas dos profetas. O reino do norte caiu, e a poderosa Assíria entrou na cidade. O caos reinou. Levem os homens, mulheres e crianças, gritaram os soldados assírios. Destruam tudo. Casas foram queimadas, e os gritos dos cativos preencheram o ar. Israel, você que esqueceu seu Deus, agora enfrenta o juízo que foi anunciado a você. Murmurou um velho, seus olhos cheios de lágrimas enquanto estava acorrentado. Os israelitas, algemados e humilhados, eram levados para o exílio, os filhos de Israel, espalhados pelas terras da Assíria, e a identidade do reino do norte desvanecia-se. O reino de Israel, outrora florescente e abençoado, foi desmantelado. No entanto, em meio à tragédia, palavras de esperança persistiram. O Senhor não se esqueceu do seu povo. Sussurraram os fiéis, agarrando-se à promessa de redenção. Judá, o reino do sul, não aprendeu com a queda de Israel. Os reis de Judá e o povo zombaram dos avisos. O rei Jeoaquim, desafiador, queimou o rolo das profecias de Jeremias. Mas a palavra do Senhor não podia ser silenciada.